Então voltamos para o nosso último vídeo, a gente vai tentar fechar a ideia aqui nesse, sobre a parte de modelagem, e aí a gente faz alguns exercícios, espero que seja suficiente para vocês conseguirem fazer as atividades. Então antes da gente começar, a gente vai ter de voltar de novo para a nossa aula de circuitos. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter de realmente ver alguns conceitos que não são nem da parte básica, né? Até está como revisão de conceitos básicos, mas isso já entra um pouco na parte avançada da disciplina de circuitos. Tá? Que é a ideia? Lembra que eu comentei para vocês que a resistência ela trazia como se fosse uma força que ela tendia a resistir à movimentação da corrente. Né? Ela tentava obstruir a movimentação da corrente. Essa oposição a essa passagem, tá? é o que a gente denomina resistência. A gente mede ela em ohms, né? Que é bonitinho, tudo como a gente já está acostumado. Mas quando a gente trabalha com corrente alternada, a gente também vai ter uma oposição, vai ter uma resistência, só que em relação à variação da frequência, tá? Em relação à variação que é resultante da nossa frequência. E isso é uma coisa que eu levo pelo menos umas 3 semanas para deduzir e mostrar de onde que vem tudo. Então não é uma coisa que eu espero que vocês consigam absorver aqui com essa explicação. Mas eu vou tentar passar a ideia e aí eu espero que vocês consigam entender pelo menos a ideia. Essa variação do sinal, essa frequência, né, que o sinal está variando, ela gera uma reação. Tá? E essa reação a gente chama de reatância, coincidência ou não. E essa reatância ela é complexa. Não é porque ela é difícil, é porque ela realmente é complexa. Ela é um número imaginário. E isso, tanto para o indutor para o capacitor, me gera o que seria essa reatância. Quando eu junto a minha resistência com a minha reatância, a resistência é um número real, a minha reatância é um número imaginário. Isso vai formar a minha impedância. Tá? A impedância, então, justamente considera essa parte da frequência. E isso é um pouquinho mais complicado, na verdade, do que eu estou tentando resumir para vocês, mas a ideia é isso aqui. A minha impedância, então, é o meu número real, a minha resistência, mais a reatância imaginária. O legal disso aqui é que a gente deduz a fórmula da reatância para o capacitor e para o indutor em função de J ômega. O que é o J ômega? Isso aqui é a nossa frequência. Tá? O ômega vai ser 2πf. Ele é um pouquinho mais complicado, como eu falei. Isso aqui a gente deduz em termos da variação do seno. Transporta isso para um vetor girante, que tem uma velocidade ômega. Esse vetor girante gira, né, com uma velocidade 2πf. A gente vê de onde surge tudo isso. Com isso, a gente deduz a fórmula a partir da aplicação de um sinal senoidal. A gente consegue ver o que acontece, né, com essa reatância no capacitor e no indutor. Tá? E a gente chega nessa fórmula. A gente deduz isso aqui, tá? Essa oposição. E isso aqui é em termos de frequência. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior a minha frequência, menor é a minha reatância. E quanto maior a minha frequência, tá? Maior a minha indutância. Então, isso aqui parece meio complexo, é complexo. Tá? A gente tem aqui até notação polar, que vocês não devem ter muita noção nessa altura. Mas o legal disso aqui é que esse J ômega é o mesmo que a gente está trabalhando aqui. Por quê? O J ômega é justamente o caso lá da transformada de Fourier.
para quem já fez métodos numéricos, que é o caso específico de Laplace. Tá? Então, eu sei, é muita informação. Tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa ideia de impedância. Então, se a gente transformar todos os nossos componentes em impedância, em termos de impedância, isso nos dá uma ferramenta matemática a mais, que é que a gente pode considerar todo mundo um indutor. Simples assim. Então, eu vou tentar não entrar em mais detalhes aqui para não confundir vocês. É só para vocês terem a noção de onde que está vindo esse conceito. Quando vocês estiverem fazendo circuitos e entrar na parte corrente alternada, vocês vão ver o porquê disso aqui e vão entender um pouco melhor. Tá? Então não se preocupem. Então, voltando um pouquinho mais para a parte sinais 1, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai roubar um pouquinho. A gente vai usar as tabelas de novo. O que é as tabelas? Bom, eu vou agora ter uma tabela de impedâncias. Tá? Lembra que tinha aquele J ômega? Eu vou trocar o J ômega por S. Simples assim. Então, o nosso capacitor vai ter uma impedância de 1 sobre CS. A nossa resistência vai ser a própria resistência, não muda. E o nosso indutor vai ser LS. Então, eu estou transformando em impedância e estou convertendo para termos de Laplace. É isso que está acontecendo. Então, anotem, tá? Porque a gente vai usar isso aqui. Essa aqui é a forma mais fácil, na verdade, de lidar com circuitos. Transforma tudo para impedância e passa tudo para Laplace. Ou, no caso da nossa tabelinha, passa tudo para os termos de Laplace. Então, além de a gente transformar os sinais, a gente está transformando os nossos componentes em termos de Laplace. A gente vai continuar usando essa tabelinha, tá? E a gente agora, o nosso circuito vai ser isso aqui. Eu vou ter um VS, passando tudo para Laplace. Tenho um LS, um R e 1 sobre CS. A minha tensão no capacitor já não está mais no tempo também, está em termos de frequência. Então, passei toda a minha análise no início para o domínio da frequência. A grosso modo, é isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Esse aqui é o símbolo mais usado para impedância, então eu estou desconsiderando o que ele é, ou a combinação de coisas que é aquele componente, e estou dizendo, ó, isso aqui é uma impedância com valor de LS. Isso aqui é uma impedância com valor de R. E isso aqui é uma impedância com valor de 1 sobre CS. Qual que é a maior vantagem disso aqui? Na hora que eu fiz isso, eu posso considerar todo mundo como se fosse um resistor. Mesmas regras de resistores. Em série, soma. Em paralelo, faz 1 sobre Z equivalente, ou resistência equivalente, vai ser igual ao somatório dos inversos. Então, todas as regras de resistores funcionam perfeitamente aqui para as impedâncias. E isso nos ajuda, tá? A gente, claro, vai ter de lidar agora com esses termos com S's aqui, mas não é nada assim que a gente não consiga lidar, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos nesse formato. Então, vamos voltar lá àquele exemplo que a gente está com o RLC em série. Então, a gente tem os 3 componentes em série. A gente converteu já para impedância. Tá? A gente tem aqui o nosso indutor, nossa resistência e a nossa capacitância. E a gente tem a nossa tabela aqui, uma tabela mais simplificada, que vai nos dar todas as informações que a gente precisa. A gente tem esse circuito e a gente quer chegar num circuito equivalente, aqui, onde eu tenho o Z equivalente, e aqui é o meu VS, e eu tenho a corrente circulando, que é o meu IS. Tá? É um probleminha simples de associação de resistores. Então, meu Z equivalente aqui é a associação das três impedâncias que eu tenho aqui. Tá? E com isso eu uso a lei de Ohm, funciona da mesma forma. Tá? Era V igual a R, I, V e RI. Então agora eu tenho V igual a Z vezes I. Sendo que aqui é o Z equivalente, corrente total,
e a tensão total. Quem que é o meu Z equivalente? É a soma dos três. Então, LS mais R mais 1 sobre CS. Preciso juntar? Por enquanto não, deixa assim. Vezes a corrente. Componentes em série, todas as correntes são iguais. Se todas as correntes são iguais, eu posso trocar o índice aqui do IS para IC de S. Por quê? Porque a minha saída é o VC. Beleza. Mas como que eu sei que o IC é isso aqui? Bom, a gente pode vir aqui na tabela. Na verdade, a gente pode voltar na outra tabela, se quiser, e fazer o Laplace daquelas fórmulas. Mas está aqui toda a nossa solução. V igual a ZI, como eu tinha falado, ou vocês podem pegar daqui, tá já na tabela. Quem que é o nosso V? É o VC igual a 1 sobre CS vezes I. Bom, eu quero colocar algo no lugar do I, então eu vou... Aqui é o IC, né? O nosso IC vai ser isso aqui que está dividindo, passa multiplicando, CS vezes VC. Tá? Então, por essa tabela simples, a gente consegue todos aqueles 6 valores, mais essas três informações. Tá? Então, foi isso aqui que eu fiz. Substituir aqui. Tá? Esse CS que está aqui passa multiplicando. Tá? Os três termos. Então, eu tenho CS, fica LCS ao quadrado. O R vezes CS e o CS que estava aqui dividindo, cortou com esse CS que passou multiplicando, sobrou só 1. Não vamos botar 0, pelo amor de Deus. Ficou 1. Saída pela entrada. Saída pela entrada. Então, esse termo aqui mantém e passei esse aqui dividindo. E esse aqui veio para cá. Né? Veio dividindo. Então, ficou saída pela entrada e ficou o meu equacionamento. Lembrando, pego o coeficiente do termo de maior ordem e divido todos por ele. O que eu tenho? Justamente o mesmo equacionamento que eu tinha com aquela outra modelagem. Qual vocês vão usar? Fiquem à vontade para usar do outro jeito ou desse jeito. Esse aqui eu acho mais simples porque é mais fácil a gente associar com a solução de resistores. Então, a gente não precisa ficar se preocupando muito com as integrais, derivadas e transformadas. Mas é de cada um. Tá? Eu não vou impor vocês fazerem do outro jeito ou desse jeito. Basta saber pelo menos um deles. Tá? É o que vocês se sentirem mais seguros em utilizar. Então, rapidamente, a gente vai fazer 2 exercícios. Tá? Eu peguei um exemplo aqui simples. A gente tem agora mais componentes, tá? Só para mostrar para vocês que não precisa ser só 3 ou todo mundo em série. A gente pode fazer várias combinações, simplificações. Só para vocês terem ideia realmente do que vai acontecer. Então, esse é um circuito, né, que a gente tem uma fonte, a gente tem 3 resistores, sendo que esses resistores têm todos os valores numéricos, assim como o meu capacitor. Né? Passei aqui para vocês os valores numéricos. Minha saída é a tensão no capacitor, minha entrada é a minha fonte e eu quero a resposta para um degrau unitário. Então eu vou ir até o final com vocês, até a tensão no tempo do capacitor. Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou solucionar aqui, vou simplificar os meus diagramas. Então, o que eu fiz? Associação de 2 resistores em paralelo. 4 com 4, 2. Tá? 2 resistores em paralelo com o mesmo valor dá exatamente a metade. Tá? Se vocês não quiserem fazer toda a continha. Beleza, isso aqui vai me resultar em um resistor. Esse resistor que resultou dessa união vai estar em série com esse 4. Então, daqui que veio esse 4 mais 2. Tá? Ou seja, isso aqui é 6 ohms. Tá? Esses 6 ohms desse resistor equivalente, tá? Junto
com esse VC, tá? Porque estou associando tudo para juntar todo mundo, é uma forma de fazer, tá? Então eu cheguei nesse circuitinho equivalente, onde eu tenho a fonte, né? Tenho o meu Z equivalente e tenho o meu IS. Beleza, então vou lá e equaciono, tá? Tensão igual a impedância vezes a corrente. Fiz isso, por quê? Porque aqui a corrente é a mesma e principalmente aqui a corrente é a mesma, tá? Então eu posso fazer essa associação aqui, se eu quiser, sem problema algum, ou fazer essa associação aqui. Outro porquê, tá? A corrente da fonte, ela está vindo aqui, tá? O I. Ela vai se quebrar em dois, mas ela vai vir aqui e vai se juntar de novo, tá? Em uma só. Então, esse I que está saindo da fonte é esse mesmo I que está passando no meu capacitor. Então, é por isso que eu consigo fazer essa análise. Vai depender bastante do circuito que vocês tiverem e vai depender um pouco do conhecimento que vocês tiverem. Por isso que fazer as disciplinas, cada disciplina que vocês fizerem, tem um peso, né? E é aí que vai aprofundar o conhecimento de vocês e vai dar toda a possibilidade de trabalho, né, com um equacionamento mais complexo dentro dessa disciplina. Então, o que a gente vai fazer? Nosso VS igual ao Z equivalente vezes o IC, por quê? A corrente aqui é a mesma, da fonte é a mesma que está passando pelo capacitor. Se a corrente é a mesma, eu posso ir lá e deduzir, né? Lembre, não precisa da tabelinha, eu consigo deduzir. Tensão igual a impedância vezes a corrente. O que eu preciso lembrar? Quem que é a minha impedância? Então, minha impedância é 1 sobre SC. Passei multiplicando, o SC passou multiplicando, né? Daqui de baixo, veio para cá. Então, vou lá e substituo o SC. Quem que é o C? 0,5. Então, ficou o S vezes 0,5 vezes o VC. Esse S vezes 0,5 eu passei multiplicando aqui dentro, tá? Então, ficou 6 vezes 0,5 dá 3. Vezes o S, 3S. 2 vezes 0,5, 1. S vezes, dividido por S, dá 1. Então, me sobra só o 1 aqui. Beleza. Agora eu vou deixar em formato de saída pela entrada. Minha saída é o VC, então o VS passou dividindo. E o polinômio passou dividindo também lá para baixo. Por que ficou 1/3? Porque eu peguei meu termo de maior ordem e dividi pelo seu coeficiente todo o restante. Então, o coeficiente é 3, dividi o numerador por 3, dividi o denominador por 3. E me deu isso aqui. Beleza. Isso aqui é minha função de transferência, né, o meu G de S. E se é minha função de transferência, eu posso achar minha saída. O que eu preciso? Só saber a entrada. Então, qual que é a minha saída para uma entrada de grau unitário? Então, eu pego minha função de transferência, multiplico pela minha entrada, que é um degrau, que é 1 sobre S. Então, lá do módulo 2, tá? Isso aqui bem tranquilo. Faço fração parcial. Tenho uma primeira fração e uma segunda. Uma para raiz em 1/3, outra para raiz em 0. Vou fazer o meu sisteminha aqui, tá? Junto tudo que tem S, tudo que não tem S. A mais B igual a 0, porque não tenho nada com S aqui no numerador. 1/3 de B igual a 1/3, que era o que eu tinha. Com isso, o que eu tenho? Consigo deduzir o B, que é 1. E com esse valor de 1, vou lá e substituo aqui, tenho que o A é menos 1. Chegando nos finalmente,
né, da nossa solução, o que, que a gente tem? Tem o meu VC de S com termos de um par aqui de transformada com um valor real e outro par que eu consigo fazer a transformada de valor real. Então a gente viu que um S mais A é a exponencial, né? Então eu tenho um menos 1 aqui, que está acompanhando esse termo, multiplicando, vezes a exponencial de menos 1/3 de t. 1 sobre S, a gente viu a transformada, né? A gente acabou de fazer, é do próprio degrau. Então, somou o 1 mid t, ou só um 1 que vocês acharem. Então, notem que depois de um pouco de sofrimento aí, toda essa solução, a gente conseguiu achar a resposta no tempo para esse componente. É sempre o que a gente quer? Nem sempre. Às vezes a gente só quer achar a função de transferência. Se a gente só quer a função de transferência, a gente para ali atrás. Se a gente quer a saída no tempo, a gente precisa saber a entrada e aplicar a entrada nesse sistema. Tá? Eu sei, é bastante coisa. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco disso. E vamos para mais um exercício. Então, para fechar, um mais simples, tá? Botei uma fonte e 2 resistores. É uma divisão de tensão. Tá? Tenho uma tensão aplicada em 2 componentes em série. Então, eu tenho daquelas fórmulas de divisão de tensão, que é a minha tensão total aplicada, que no caso é a minha tensão da fonte, vezes o resistor que eu quero, pela soma dos 2 resistores. A minha saída eu quero a tensão no resistor 2, minha entrada é o V da fonte. Eu fazendo a solução, tá, substituindo os valores, tenho aqui o 8, o 2 e o 8, novamente, né, que são os valores dos meus resistores. Deixo em função de saída pela entrada. Quem quer a saída? A tensão no resistor 2. Quem quer a entrada? Minha fonte. Minha função de transferência é extremamente simples, é 0,8. É estranho? É? Não deixa de ser. Mas é uma função de transferência. É a função de transferência que representa essa entrada e essa saída. Não precisa sempre ter S. Então, o valor numérico de 0,8. Né? A nossa G de S. Bom, agora então vou fazer uma análise aplicando entradas conhecidas. Então, vou aplicar uma entrada degrau de 10. Transformada de Laplace para isso é 10 sobre S. Então, lembrando, o que é um degrau? Eu estou pegando minha fonte, mudando de 0 até um valor. Então, nesse caso, de 0 a 10 volts. Então, antes eu tinha 0, agora, no instante t igual a 0, virou 10 volts. Então, deu um degrau, um salto, né? Justamente daí vem o nome. E vou botar na minha função de transferência. Né? Então, minha função de transferência estava justamente isso aqui. Pego a minha entrada, multiplico pela minha função de transferência. Então, 0,8 vezes a entrada. Quem quer a entrada? 10. Então, 10 vezes 0,8 me dá 8 sobre S. Faço, né, o que eu faço para achar no tempo? Pego e faço a Laplace inversa. Então, é 8 vezes 1 sobre S. Quem quer 1 sobre S? O próprio degrau. Notem que é uma solução trivial, assim, é simples. Mas o que eu estou fazendo? Estou mostrando para vocês que quando eu defini minha função de transferência, mesmo que para coisa simples, eu tenho uma relação de uma entrada, que eu apliquei 10 volts, e eu estou obtendo minha saída, onde eu obtive 8 volts, que é justamente as mesmas regrinhas que a gente está acostumado a ver em circuitos, né, de divisão de tensão, de valores, tudo se aplica, só que eu estou transformando para uma linguagem de blocos e uma linguagem mais direcionada para controle. Tá? Então, notem, é uma solução que a gente conseguia deduzir às vezes até de cabeça, mas eu consegui usando essa linguagem. Vamos dizer que agora a minha fonte é 2 delta de t. Então, também, o meu sinal de entrada é 2 delta. É 2 vezes delta de Dirac.
Vou lá, faço a minha Laplace. Laplace de delta é 1. Né? Então eu vou ter 2 vezes 1. Então a minha Laplace aqui é 2. Estranho, né? Beleza. A minha tensão no resistor, a minha saída, é a função transferência vezes o sinal de entrada. Então 0,8 vezes 2. Né? 0,8 vezes 2, que é justamente 1,6. Tem que passar isso para a função do tempo. Quem que é a função do tempo de um número sozinho é delta. Opa, beleza, tenho aqui meu delta. Então o que é o delta? Ligar e desligar rapidinho. Então eu dei aqui um impulso de 2, né? Deu aquele impulso de 2. Aquele meu resistor vai me reagir com um impulso de 1,6 e depois todo mundo zera. Legal, né? Por quê? Não importa a natureza do sinal, eu estou vendo que ele continua reproduzindo, como é só resistor, não é influenciado por frequência ou muito pelo tipo de sinal, ele só está influenciando a amplitude do sinal. Tu vê que os comportamentos continuam sendo reproduzidos e toda vez que eu aplico uma entrada, eu obtenho minha saída e está correspondendo, né? Está batendo tudo que a gente sabe de circuitos. Então, só para mostrar para vocês, né, um pouquinho desse aspecto com que a gente já conhece. Então, pessoal, vocês devem ter assistido esses vídeos, né? Eu peguei uma reformulada nesse finalzinho desse vídeo, com a atualização aí de 2021, para quem estiver assistindo posteriormente, com alguns comentários que eu fiz com a turma síncrona, que eu achei pertinente, já que eu tinha de alterar alguma coisinha aqui, para deixar registrado, talvez ajude quem estiver assistindo os vídeos futuramente. Tá? Então, a gente falou dos circuitos, falou alguns exemplos, fizemos algumas coisas e tem algumas regras gerais, né, que a gente pode aplicar. Primeira coisa, a gente sempre olha se os nossos circuitos eles são séries, paralelas. Na verdade, eles podem ser muito mais complexos, né? Mas dentro dessa disciplina, dentro do básico de circuitos, eles resumidamente vão ser série ou paralelos. Tá? A gente não vai fazer uma modelagem muito mais complexa, nada que impeça também, né? Mas o que a gente olha? Se foram os componentes em série, eles têm a mesma corrente. Então, isso é um ponto-chave. Né? Eles têm a mesma corrente. Se eles têm a mesma corrente, eu consigo alterar, né, o índice ali do IC para IR para IL, que não vai mudar em nada. Eu consigo fazer essa manipulação. E como que eu começo o equacionamento dos componentes em série? Eu vou usar o LKC, Lei de Kirchhoff para tensões, tá? Onde eu relaciono a tensão geralmente da minha fonte com a tensão dos meus componentes. Então isso facilita bastante a nossa vida, né? A gente tem aí, por exemplo, pode ter 2 componentes, pode ter 1, pode ter os 3, pode até ter mais, né? Pode ter componentes repetidos. E a gente vai botar as tensões. E aí a gente relaciona cada uma dessas tensões com a corrente do próprio componente. Então, por exemplo, a tensão da fonte no RLC em série nada mais é do que a tensão da fonte igual à tensão do indutor, mais a tensão do resistor, mais a tensão do capacitor. E isso, a partir desse momento, a gente começa a nossa modelagem e relaciona cada uma dessas tensões com a corrente do que está passando no componente. Então, eu tenho que a tensão no indutor é a corrente no indutor vezes a impedância daquele indutor, que é LS. Eu tenho que a do resistor é a corrente do resistor vezes a resistência. E o do capacitor é a corrente do capacitor vezes 1 sobre SC, né? 1 sobre a capacitância. E isso, né, a partir daqui é que eu olho qual que é o meu valor da saída. Valor não, né? Qual que é a variável de saída. Tá? Por quê? Porque a variável de saída vai me dar agora o direcionamento. Por quê? Eu quero a corrente, eu quero a tensão no capacitor, eu quero a tensão no indutor, tensão no resistor.
E aí, dependendo de qual for a minha saída, eu vou agora adaptar essa corrente que é a mesma para todo mundo, ou seja, é uma variável que está presente em todos os meus termos, eu vou reorganizar em termos da minha variável que eu estou dizendo que é a saída. Tá? Então, a minha saída é corrente, então eu deixo todo mundo em termos de corrente, eu posso tirar o índice, deixar tudo a mesma, né, tipo o i da fonte, por exemplo, deixar tudo como i da fonte, isso é a minha saída. Eu quero a tensão no capacitor, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo em função da corrente do capacitor, por quê? Porque a partir da corrente do capacitor eu tenho a fórmula que eu consigo substituir e colocar tensão no capacitor em cada um dos termos. E assim a gente vai indo. Tá? Então, em série é isso. Em paralelo, a gente usa a mesma lógica, só que a gente usa regras diferentes. Que regras são essas? Bom, a gente, primeiro, componente em paralelo, todos têm a mesma tensão. Então, isso diferencia. As correntes são diferentes, mas a tensão é a mesma. E a gente vai usar o LKC, tá? Então, a lei de Kirchhoff para correntes. Então, a somatória das correntes que estão entrando no nó é igual ao somatório das correntes que estão saindo do nó. E aí a gente consegue formular de forma bem parecida, né, o equacionamento desse circuito em paralelo. Tá? Por quê? Porque a gente está em termos das correntes, a gente vai lá e troca, deixa em função das tensões, e essas tensões são todas iguais. Então eu posso livremente trocar o índice dela. Em vez de ser a tensão no resistor, posso dizer que é a tensão no indutor, ou que é a tensão no capacitor. E a partir disso, tá? Se eu pedir a corrente, por exemplo, a corrente no indutor, o que eu vou fazer? Deixo tudo em termos de tensão no indutor e substituo pela fórmula que relaciona a tensão com a corrente no indutor. E aí eu substituo. E aí eu prossigo. Tá? Então, de novo, vai depender da saída. Tá? Então, tomem bastante cuidado em relação a isso, principalmente em identificação quem que é série e quem que é paralelo, que isso vai ajudar vocês. Então, feito isso, essa é a dificuldade desse módulo, né? Vocês conseguem avançar. Às vezes eu posso pedir alguns que sejam meio híbridos, né? Com parte paralelo, parte série, e aí vocês simplifiquem, façam o resistor equivalente do componente que eu não quero calcular. Exemplo, vamos dizer que eu botei aqui para vocês vários componentes. O que eu posso fazer para simplificar a vida? Se eu estou pedindo a tensão ou a corrente em um componente só, vamos dizer que eu estou pedindo nesse aqui, vamos chamar de um V, só V, um V que eu quero e um I que eu quero, tá? Eu posso achar o equivalente disso tudo aqui, acho um Z equivalente aqui disso tudo, e deixo ali, no final o que eu vou ter? Vou ter isso aqui, ó, um Z equivalente aqui disso tudo, todo o restante, né? E um resistor ou componente que for aqui, né, a impedância do que eu quero, né, separado bonitinho. Por quê? Porque aí eu acho, né, eu consigo fazer todos os cálculos necessários para aquele que eu quero determinar. Tá? Então é isso que eu vou pedir para vocês. Não vou entrar em múltiplas malhas, não vou entrar em múltiplos nós complexos aqui para usar método dos nós ou método das malhas, mas daria. Tá? Não é impossível. Mas é isso. Tá? É isso que eu queria falar para vocês em relação a essa parte. Então, finalizando novamente esse capítulo, né? O que a gente viu? Conceitos básicos de circuitos elétricos. No Moodle eu deixei a playlist da disciplina de circuitos que eu estou montando nesse semestre de 2021. Futuramente já deve estar lá no canal, onde estiver assistindo. Vai ter também a playlist completa, né, nos próximos semestres.
a gente viu, né, justamente essa questão de transformar o nosso circuito elétrico em função da entrada e da saída desejada. Então, a gente sempre tem que transformar todas as nossas variáveis que estão em função de S para esses termos, né, de entrada e saída. Lembrando que a resistência, a capacitância, a indutância são valores numéricos e o S a gente não muda, né? A nossa derivada integral a gente não consegue tirar lá do transformar, né? A gente vai ter que lidar com elas. Depois que fizemos tudo isso, a gente fez a modelagem, a gente vai lá e resolve para o y de t. Então tomem cuidado aqui, tá? Lembrando que muitas vezes a gente está montando a nossa função de transferência, é o nosso g. Tá? Se eu estou pedindo a saída, o que a gente quer? A nossa saída é justamente a nossa g vezes a nossa entrada. E aí a nossa entrada pode ser um degrau, pode ser um delta, né, um impulso, pode ser qualquer coisa. Então fiquem atentos em relação a isso. Tá? Eu recomendo sempre vocês aplicar o Laplace, né, durante a modelagem, ou já começar com o Laplace do início, né, e resolver usando já o Laplace, né? Já está ali tudo em termos de S, aí depois chegou no final, só faz a Laplace inversa. Mas vocês também podem trabalhar com as derivadas integrais, chegar na formulação e depois aplicar a Laplace e aí depois fazer a inversa. Não teria problema também. É um pouco mais complicado, né? Um pouco mais chato, como a gente viu no início dos vídeos. Mas vai dar tudo certo, né? No final tem que bater, não pode dar diferente. Então, com isso, a gente fecha esse módulo, tá? Módulo 4. E no próximo módulo começam as coisas a ficarem um pouco mais tranquilas. Tá? A gente vai ver o sistema mecânico, que é por menos intuitivo que pareça, ele é mais fácil, tá? Do que o sistema elétrico. Mas, né, a gente chega lá e aí vocês vão ver com calma no próximo módulo. Então é isso, né? Bons estudos e qualquer coisa, vocês sabem, mandem mensagem. Um abraço e boa semana.